Aula de número 2, a gente vai falar sobre estrutura da banca do CAS e etapas. Então agora você vai conhecer qual é a estrutura e quais são as etapas que você vai poder passar, vai passar quando você for realizar o seu exame. Então seja bem-vindo a esse módulo Banca do CAS, aula de número 2. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as etapas e sobre a estrutura da banca do CAS. Hoje nós vamos dar mais um passo importante rumo à sua aprovação nessa banca, que é muito importante. E eu quero que você se lembre de uma coisa: quem domina o processo, domina o resultado. Lembre-se disso. Quem domina o processo, domina também o resultado. E é isso que nós vamos fazer isso na nossa aula de hoje. Nós vamos dominar o processo para que a gente consiga dominar o resultado. E a gente quer aquele resultado, a gente quer aquele certificado apto, sem restrição. E eu estou aqui para garantir que você esteja totalmente preparado para isso. Para quando você for lá, para quando você for em busca, você conseguir aquela tão sonhada aprovação, aquele tão sonhado certificado. Porque olha, eu vou dizer para você, olha, é emocionante quando chega o certificado, quando chega a aprovação. Eu quero dizer para você que a banca do CAS não é apenas uma avaliação. Ela não é somente uma avaliação. Ela é um verdadeiro rito de passagem para quem quer atuar como intérprete de Libras. Sabe por que eu digo isso para você? Porque com a chegada da Faculdade de Letras Libras, em alguns lugares eles não exigem mais a banca do CAS. Mas quem tem a banca do CAS sabe o valor que ele tem e sabe o intérprete de excelência que ele é. E quem não tem a banca do CAS se sente inferior a quem tem, justamente por isso. Então ela é um rito de passagem. Então se você quer ser um intérprete de sucesso, quer ser valorizado e reconhecido, a banca do CAS ela é necessária para você, porque lá vai provar que você realmente sabe e não você simplesmente pagou por um certificado ou um diploma, por assim dizer. Por isso que nessa aula eu vou te mostrar com riqueza de detalhes todas as etapas desse processo e vou desmistificar algumas histórias que as pessoas talvez tenham te falado sobre o processo avaliativo da banca do CAS. Eu quero que você vá para lá dominando o processo. Vá dominando o processo, entender o que tem, o que não tem, o que é, o que você precisa, o que você não precisa. Então eu vou fazer agora uma visão panorâmica com você das etapas da banca do CAS. Primeira coisa que você vai fazer é a apresentação pessoal, onde a sua clareza e sua segurança ela vai ser avaliada. Você vai se apresentar totalmente usando a língua de sinais e às vezes pode ser que o avaliador ainda peça você ainda para explicar por que você aprendeu Libras ou por que você quer fazer a prova, fazer o exame, por quê? Então pode ser que ele te pergunte isso durante o processo da sua apresentação. Depois você vai ter uma segunda etapa que é mais ou menos uma prova teórica, que exige um pouquinho de domínio sobre o conhecimento da língua brasileira de sinais no sentido gramatical. Então pode ser que tenha algumas perguntas relacionadas a isso, mas a gente vai trabalhar isso aqui também. E por último, a gente tem uma prova prática, que é montada uma sala de aula com alunos surdos, com alunos ouvintes. O professor regente vai dar uma aula de um tema que ele vai escolher e aí você vai fazer a interpretação. E depois disso, a gente tem uma quarta etapa que se chama voz do surdo. Um surdo vai se posicionar em pé, vai contar uma história e você vai dar a voz a ele, vai traduzir essa história da Libras para o português. E essa história ela é traduzida de forma sequencial, não vai ser você do início ao fim, isso vai ser por todas as pessoas que estão ali para serem avaliadas. Mas a gente vai trabalhar essa voz do surdo aqui e você vai entender nas nossas próximas aulas como fazer isso com excelência. O que a banca quer ver de você? A banca busca profissionais preparados, éticos e, acima de tudo, humanos. O nosso atendimento é humanizado. Então, eles não esperam de você perfeição, que você seja perfeito, mas tem algumas competências que você precisa vencê-las com naturalidade. Não se trata apenas de sinais. Trata-se de transmitir sentido, intenção
e empatia. E aí você lembrar que você se comunica de diferentes formas nesse processo avaliativo. Não é só sinalização, você se comunica também de forma corporal, a sua postura, o seu jeito de responder também se comunica e nós vamos trabalhar isso aqui também. Agora que você já conhece o panorama da nossa banca, nós vamos aprofundar em cada uma delas, em cada uma etapa nas nossas próximas aulas. E aí você vai seguir isso comigo, fazendo direitinho o que eu vou propor aqui, porque você precisa dominar o processo para que você domine o resultado. E eu tenho a certeza que você vai sair daqui pronto para ir lá e impressionar a banca, não só a banca do CAS, mas qualquer banca que você for fazer. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque no município onde eu ainda trabalho como intérprete de Libras e pretendo continuar trabalhando, a gente tem uma banca a cada ano, e todos os anos em que eu vou lá, em que eu faço a banca, eu sou o primeiro lugar. Eu sou o primeiro lugar. E eu tenho estratégia para que eu chegue lá e consiga ficar no primeiro lugar, para que eu consiga escolher a escola em que eu quero trabalhar. E é isso que eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha a estratégia certa para que você também fique no primeiro lugar. A gente se vê na próxima aula.